Se tivesse uma luta entre Jesus e Satã, você apostaria em Jesus? Tipo, apostar dinheiro mesmo, num bolão de apostas. Agora, e se o shape de Jesus fosse assim e o de Satã fosse assado? Mesmo assim, você apostaria em Jesus? Recentemente, nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu achei que seria uma boa oportunidade de desengavetar essa ideia de vídeo que eu tive faz tempo e quem sabe ressuscitar esse canal que tá vivendo por aparelhos. Hoje vamos falar de South Park. Os cabeças por trás da série são Trey Parker e Matt Stone. Olha só, Matt, hein? Eles se conheceram na universidade e um dos primeiros projetos que fizeram juntos foi um curta chamado Jesus vs Frost, de 1992. Frost sendo um personagem que é um boneco de neve comum dos Estados Unidos. E em 1995 eles fizeram outro curta chamado Jesus vs Santa. Santa, é claro, é o Papai Noel, que de santo não tem nada. Papai Noel? Eu não pude resistir. Eu não podia deixá-lo viver, ele eletrocutou o saco do Papai Noel! Esse se tornou um dos primeiros vídeos virais da internet e já mostrava o que vinha a ser o estilo do South Park, incluindo alguns personagens. Na primeira temporada de South Park, no 10º episódio, os criadores da série trouxeram novamente esse conceito de Jesus brigar com alguém, e dessa vez é Jesus versus Satã, o que de certa forma faz mais sentido, se Jesus vai lutar com alguém, que seja com o diabo. South Park sempre foi um desenho muito controverso, com críticas ácidas à religião, celebridades, política e vários outros aspectos da sociedade americana. Só que, de certa forma, eu vejo que a crítica do South Park à religião, precisamente, procura não só zoar gratuitamente a crença dos outros, mas fazer uma crítica pertinente às instituições. E eu acho que um exemplo disso é o próprio personagem de Jesus Cristo na série. Em South Park, Jesus Cristo é um personagem irregular, que mora na cidade e tem um programa chamado Jesus e Amigos, em que ele atende pessoas pelo telefone dando conselhos. Jesus, é legal matar alguém se ele te pede porque está sofrendo muito? Sabe, assim como o suicídio. Eu não falo nisso nem que a vaca tussa. O próximo? Que merda! Eu ouvi isso. Jesus é um personagem ponderado, calmo, que não julga e que não busca nenhum ganho pessoal. De certa forma, essa é uma representação respeitosa de Jesus. Isso num desenho com humor besterol, sujo, com palavrão e piada de peido e sexo. Eu acho que isso deixa claro que a crítica do South Park não é a religião em si, mas a instituição. A filosofia aqui é a de que tanto faz qual é a sua religião. O problema está nas instituições religiosas, que tiram vantagens de seus fiéis, que impõem visões preconceituosas baseadas em nada, que passam pano para os crimes cometidos pelos seus representantes para não manchar a reputação da igreja, que usam de grupos terroristas para impor medo e para fazer as pessoas não criticarem as instituições, que fazem as pessoas encherem suas geladeiras com ímãs do esmilinguido e por aí vai. Então, o South Park deixa claro que o problema não são os indivíduos e suas religiões, mas as instituições e seus representantes, porque o Jesus Cristo de South Park certamente não representa o lado podre dessas instituições. Então, dado esse contexto, vamos falar do episódio Damien. O episódio começa com o Cartman entregando convites para o seu aniversário, e isso até parece legal da parte dele, mas acontece que para entrar no aniversário dele, há a exigência de levar o presente que ele pediu. O Cartman recusa a dar um convite para Pip, o inglesinho da turma. Para quem não sabe, esse Pip era basicamente o Butters antes do Butters existir. Quando o Butters passou a assumir um protagonismo maior, o Pip foi deixado de lado. A principal diferença do Pip para o Butters é que o Pip sofria muito mais bullying que o Butters. Todos os personagens detestavam o moleque por motivo nenhum, inclusive os protagonistas. Ele era tipo eu na minha época de escola. Aposto que cuspo mais em cima dele. Ah, é? Aposto que acertou no cabelo. Ah, muito bem, mas tem que mirar pra cima. Até os criadores do personagem detestavam ele, já que o mataram no episódio 200. E como vocês sabem, quando alguém que não é o Kenny morre, o negócio é permanente. Continuando com o episódio, temos um novo aluno na turma, o Damien, que é o filho de Satã. Ele fala que veio do inferno e que seu pai é o príncipe das trevas, mas ninguém o leva a sério, e Cartman recusa dar o convite para seu aniversário a ele, o excluindo junto com o inglesinho. Damien, então, usa seus poderes em Cartman e depois transforma Kenny em um ornitorrinco.
provando que é de fato o filho de Satã e tem poderes. Mas mesmo assim ninguém o leva a sério, até que ele começa a causar um caos que é difícil de se ignorar. Oh, esse guri está fudido das ideias! Damien exige se encontrar com Jesus para marcar uma luta entre ele e seu pai, e eles fazem isso diante da cidade inteira. Só tem um pequeno problema: a luta acontece no mesmo dia da festa de aniversário de Cartman. Quem vencerá? Nosso Salvador e Senhor, o Príncipe das Trevas. A batalha final entre o bom e o mal. Todo mundo em South Park aposta em Jesus nessa luta, até que Satã decide aparecer para que eles pesem os lutadores. Nisso, o povo de South Park percebe que Satã tá shapeado pra caralho, claramente tomou os suplementos do Cariani. Ele pesa 157 quilos, 100 a mais que Jesus, que pesa apenas 57. 57,5 quilos. Que merda! Qual é? Eu peso mais que isso. O povo de South Park perde o entusiasmo em Jesus e correm para mudar as apostas para Satã. Bem, acho que deixei o forno ligado. Eu acho que também deixei o seu forno ligado. Quero mudar minha aposta para o Satã. Eu também. Eu cheguei aqui primeiro. Jesus fica puto ao descobrir que todos da cidade apostaram em Satã, com exceção de uma única pessoa, e não, essa pessoa não é o padre. Jesus dá uma bronca em seus supostos fiéis, falando que eles não deveriam apostar no mal, na escuridão, e eles até dizem que vão alterar as apostas, só que isso é mentira. Será que ele pensa que nós somos malucos? Porra, os caras mentem para Jesus Cristo na cara dura, hein? Que caráter. A propósito, que porra de personagens são esses? Você é só um monte de Judas. Jesus então pede para os garotos treiná-lo, já que eles acreditam nele, só que o treinamento não deu muito certo. Eu não posso bater no Jesus Cristo. Minha mãe nunca mais falaria comigo. Mas você é o treinador dele. Enfim, chega o dia da luta, com todos apostando em Satã. Como era de se esperar, Satã dá uma surra em Jesus. Enquanto isso, está rolando a festa de Cartman, e lá Damien tem uma ideia. Para ser aceito pelos outros, ele comete bullying com o inglesinho que ninguém gosta, se é que dá para chamar explodir alguém em fogos de artifício apenas bullying. Isso faz com que todos aceitem Damien, e Cartman até o convida para a festa. A lição aqui é óbvia: se você quer ser aceito pelos outros, faça bullying com aquele que ninguém gosta. Acho que é por isso que toda turma de escola tem pelo menos um moleque que ninguém gosta e que todo mundo caga em cima. Odiar e desprezar outras pessoas também é uma forma de socialização. Cartman então surta quando Kyle não dá o presente que ele pediu, cancelando a festa, e daí toda a molecada vai assistir a luta. Voltando para a luta, Jesus ainda está apanhando de Satã e está prestes a desistir. Ninguém acredita em mim. Todos apostaram no Satã. Meu pai me abandonou. A cidade me abandonou. Estou completamente esquecido. Stan então tenta animá-lo falando de Mike Tyson, só que Kyle lembra Stan de que Mike Tyson perdeu para o Holyfield e fez vexame. Nisso, Stan fala para Jesus: Uma vez alguém disse, não tente ser um grande homem, apenas seja homem. Quem disse isso? Você é Jesus. Uau! Disse isso na Bíblia? Não, eu vi num filme. O filme em questão é Star Trek. Essa cena mostra como que na era moderna a gente basicamente substituiu as lições dos mitos, dos deuses, das religiões em geral, pelas lições da cultura popular. Nós nos inspiramos em ícones de filmes, quadrinhos, videogames, livros, da mesma forma que antigamente as pessoas se inspiravam em mitos, lendas, deuses. De certa forma, nós enxergamos nossas vidas como se fosse um drama narrativo. A gente olha, por exemplo, aquela cena do Rock dando uma bronca em seu filho e tomamos aquelas mensagens para nós, sendo que trata-se de um personagem fictício, não é real, mas a mensagem é real para nós, e nesse caso foi real para Jesus. Isso motivou Jesus a seguir com a luta e a não desistir. Jesus então dá um soquinho de nada em Satã, mas é o suficiente para nocauteá-lo, garantindo a vitória de Jesus. A plateia reclama, falando que Satã entregou a luta, que ele nem se machucou, e Satã fala que foi isso mesmo, revelando que a única pessoa que apostou em Jesus foi ele. Agora vou pegar todo o seu dinheiro e voltar um príncipe das trevas muito mais rico e comprar um imóvel. Eu não, ironicamente, acredito que essa história poderia ser um conto encontrado na Bíblia. Não me leve a mal, eu nunca li a Bíblia, e eu não vou fingir que eu sei do que eu tô falando aqui, mas eu já fui na igreja, eu já ouvi algumas histórias da Bíblia, e eu acho que esse episódio, se tirarmos o contexto de ser um desenho de comédia absurdo, tem uma lição que poderia sim ser encontrada na Bíblia. A questão é que a religião depende de fé.
Você precisa acreditar em algo que você não vê nem compreende, algo que está além de você, está além da materialidade que pode ser observada, ou seja, é a crença em algo metafísico. Analisando a estrutura básica dessa história, podemos dizer que a partir do momento em que Jesus e Satã vão lutar e eles têm esses shapes, aqueles que deixam de apostar em Jesus para apostar em Satã fazem isso se baseando na realidade material aparente e não na fé ou na crença. Eles simplesmente olham para os dois, veem que Satã é mais maromba e apostam nele. Para apostar em Jesus é preciso ter fé. É preciso acreditar em algo que vai além da realidade material observável. Os cidadãos de South Park não têm fé em Jesus, por isso não apostam nele, e no final eles se fodem. Satã se aproveita da falta de fé dos supostos fiéis de Jesus para prejudicá-los diretamente. Essa luta não é uma luta para ver se Satã é mais forte que Jesus. É uma luta para saber se as pessoas teriam fé em Jesus mesmo quando o mal tem vantagem aparente. E como foi comprovado, as pessoas não teriam fé em Jesus, e é por isso que ele ainda não voltou. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, tenha um ótimo 2024 e até a próxima!